Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje, aqui no programa Escribas, do grupo de estudos Braulio Goffman, a gente está com a Decione Penha, que é socióloga e tem um currículo muito extenso. Ela é pós-graduada em História Contemporânea, em História e Cultura e Educação para as Relações Étnico-Raciais. Decione estuda e pesquisa desde o ano 2000 as relações de resistência dos pobres no Rio de Janeiro com o Carnaval. Decione, um prazer receber você aqui. Obrigada, igualmente. Agora diz pra gente, como é que é associar a resistência do pobre ao Carnaval, Decione? Porque o Carnaval é uma das diversas vertentes de resistência da população pobre que não está na história em lugar nenhum ao poder público. Desde o século XIX você tem as pessoas se unindo, os escravos em particular, mas não só os escravos, como aqueles imigrantes portugueses que eram abandonados à própria sorte, eles tinham que encontrar um lugar comum. Onde é que estão os pobres? Estão no cortiço. E ó, quem está no cortiço? Está a lavadeira, está a viúva, está o português que veio no navio vendido, porque eles eram vendidos. E só podem sobreviver juntos, porque dentro do cortiço é um local, é o primeiro local de resistência. O cortiço é o lugar onde a polícia não entra. E onde a polícia, no cortiço que a polícia entra, aquele cortiço fica desmoralizado. Você tá falando daquele Rio de Janeiro da época do Pereira Passos, ali 1904, início do século XX. Eu estou falando desde o século XIX. 1800 e pouco. Final de 1800. No começo de 1800 você já tem carnaval. Carnaval, você tem manifestação, por exemplo, negra em 1808, 1809, onde os escravos eles fazem uma apresentação carnavalesca na língua deles para os governantes de época. Eles já têm, é o tal do concumbi, que é pouco estudado, que você só tem 2 fotos. Então quer dizer que no início do século de 1800, você já tem algo que é o carnaval, que a gente pode pensar como carnaval. Porque a sobrevivência do negro depende da união. São negros de vários lugares. Eles têm que se combinar. E para se combinar, a festividade é melhor. O Rio de Janeiro é um lugar que você só tem a mulher saindo para missa ou para morrer. E a festividade é em volta da igreja. O negro não entra na igreja. Nesse momento histórico. E aí, quando ele vai entrar porque ele vai pagar para ter altar, como tem nas igrejas antigas. Você tem altares que eles pagavam para poder cultuar a religiosidade. Aqui no Rio de Janeiro tem essas igrejas? Tem. Porque no Rio de Janeiro tem igreja que é feita por branco e por preto. Então, as igrejas pequenas são feitas por negro. Lampadosa, Santa Efigênia, Nossa Senhora do Rosário, que já é uma segunda parte, que ela foi incendiada. São igrejas feitas por negros para eles, num segundo momento, quando existe uma resistência contra esse aluguel de altares dentro da igreja. Então, como é que você vai começar a ter festividade? Que em volta, acabou a missa, o negro não entrou, mas ele vai rezar e vai festejar como ele faria na terra dele. Então você vai ter música na igreja, nos rios, onde tem as lavadeiras, você vai ter uma festividade que na verdade é um modo de encontro, de preservar a sua cultura. Você, antes de ter qualquer caixa econômico, o negro já tinha poupança, porque ele juntava dinheiro para a alforria de um mais velho. Um grande exemplo disso é o Chico Rei em Minas Gerais, né? Que juntava ouro no cabelo. Não tem uma história dessa? Tem várias histórias sobre pessoas que conseguem sobreviver, ganhar dinheiro, ter escravo, a maior parte mulheres no Brasil, né? E essas mulheres não têm filhos e elas deixam renda para os escravos. Elas liberam os escravos. Mas você está falando o quê? De mulheres que eram negras? Mulheres negras. Que conseguem suas alforrias e que conseguem trabalhar e produzir riqueza, é isso? É, porque a mulher, em particular, ela sempre acompanha o homem. E quer dizer, muito da história do Brasil não se conta nada. A mulher acompanha o homem, ele vai para a guerra. Ela, se puder, ela vai. Então, ela vai como uma vendedora de alguma coisa, uma quituteira. Você está falando da mulher africana, não da mulher europeia? Não, a mulher africana. A europeia, ela nem existe aqui. E quando existe, é porque ela está ou aprisionada em casa,
Ou então ela é uma viúva que perdeu o marido aqui, ela vai acabar entrando na parte proletarizada, que ela vai viver de quê? Ela vai lavar uma roupa, ela vai estar morando no cortiço, ela vai estar envolvida na parte pobre, ela também não existe. Entre as várias formas de resistência, você tem aquelas mulheres que iam para a Praça 15. Por quê? Na Praça 15 chegavam os navios com mantimento. Porque toda aquela parte, Rio Sarapuí, esse rio que estão todos poluídos, era o caminho dos alimentos. E as mulheres vão fazer o quê? Elas colocam tocha e fazem um alimento para os homens que estão ali. Ali é um ponto de resistência. Por quê? Porque o cara que está no interior, ele informa o escravo da Praça 15. O escravo da Praça 15 passa informação para essa quituteira da Praça 15, ela vai criar um comércio, mesmo, físico, que no final do século XIX é muito perseguido pela polícia, porque é lá que vai o senhor de escravo para pedir para o escravo voltar, ou para pedir, ou um representante do senhor de escravo para trocar o escravo que lá é bom, vamos pegar ele para mim, vai lá e convence ele a largar um e o outro. Dicione, o que você na sua pesquisa chama de resistência é essa resistência que se dá do ponto de vista somente cultural ou do ponto de vista também econômico? O importante é o ponto de vista cultural. A consequência é econômica. Sem o econômico, eles não vão conseguir manter o cultural. E aí, porque hoje você vê que, principalmente no Rio de Janeiro, a cultura que você tem é toda africana. Se tira carnaval, tira tudo, e o Rio de Janeiro não tem característica cultural nenhuma. E são esse trabalho formiguinha, é o zungu que vira loja, que é o lugar que o escravo foge e vai dormir. Zungu é essas casas que eram o lugar de comida da Praça 15, que vão para lojas físicas. A barraca da Praça 15, que era uma loja. Não, a barraca era a barraca de angu, por isso angu, zungu, acaba se chamando zungu. Mas quando ele vira o zungu, ele já tem loja. E aí passa a ser casa de convivência, casa de passagem do escravo fugido, onde eles vão entrar arrumar as revoltas, a negociação que vai fazer com o escravo que é ruim, ou vai marcar se vai matar aquele cara ou não, entendeu? Tudo é feito no zungu. Só que o poder público está ali olhando e tentando destruir. Vai lá e quebra, fazem outro. Do mesmo modo é o carnaval. O carnaval ele começa lá. E por uma questão metodológica comercial, o pessoal transforma tudo para a Bahia. Parece que o Rio de Janeiro não tinha carnaval. Tinha. Só que o baiano, quando vem para cá, ele vem mais adestrado a ser o que se propõe a ser civilizado do que o Carnaval do Rio. O Carnaval do Rio é aquele monte de pessoas que se juntam, que brigam entre si. O baiano faz a mesma coisa, mas ele faz a parte que interessa. Quer dizer, ele vai lá, pede a autorização, ele mostra como é que vai ser de acordo com a Europa. Então vai um cara lá ver o teatro municipal para fazer um rancho igual aquele, e no outro dia ele faz o mesmo bloco que é proibido. E o carioca não faz. Vamos entender isso aqui. O carnaval no Rio de Janeiro tem características completamente diferentes desse carnaval que é proposto na Bahia. Como é que se dá essa vinda de... Você tinha um carnaval que junta todo mundo, faz um bloco, que na verdade a escola de samba é o mesmo bloco, não mudou nada. Ele só ganha nome de escola de samba porque a mesma festividade tem uma no Estácio. E o Estácio tem o Instituto da Educação. Aí Ismael Silva diz o quê? Já que lá é escola de instrução, aqui é escola de samba e o nome pega. É a única diferença. Na verdade, não existe escola de samba diferente de nada. É a mesma coisa. O que acontece é que você abria um bloco, tinha que pedir autorização, tinha que fazer uma certa negociação com os jornais. Por isso que eu digo, é tudo dependendo de mercado. Porque o jornal interessava ter notícia. E não tinha. Então, ele apoiava o bloco, o carnaval de rua. Nem que fosse para esculhambar. Porque, olha, esses bárbaros, isso vai acabar, quando nós formos civilizados, isso vai acontecer. Mas ele tinha notícia. Mas tem uma colunista, que é a Magdala,
que inclusive tem aquele samba, né? Madame Não Quer Saber de Samba, que foi até recentemente gravado pelo Diogo Nogueira, né? Madame Não Gosta de Samba, alguma coisa assim. Quer dizer, isso é tudo dessa época? Ou é anterior? É anterior. É anterior, estou falando final do século XIX, que é quando chega o Jovino, a tia Ciata, que por sinal, você vai ver as fotos dele, ele quer ser o elemento da ordem. A foto dele é ele com aquela roupa. Jovino é quem, senhora? Jovino é o cara que é considerado o primeiro, o criador da escola de samba, na verdade, o criador do rancho. Ele é considerado o cara que vai civilizar o carnaval. Primeira coisa que ele faz, o rancho é do Dia de Reis. Como tem muita repressão, ele leva para o carnaval. O rancho, ele tem uma cadência lenta, ele não tem instrumentos. Ele tem instrumentos de sopro, de orquestra. Ele vai acabar... O carnaval no Rio tinha animais. Os caras que saíam com animal vivo, tacape, se vestia de índio. Não, Jovino, não, vamos fazer... E o que vai acontecer? O rancho passa a ser... O carnaval a ser aceito, popular. Para ser aceito, ele segue normas. E as normas... São todas aquelas normas de ser civilizadinho, bonitinho. Vamos fazer uma ópera e adestrar ao gosto popular, mas sem cantorias. É uma orquestra, é um coro treinado, é música trabalhada. A roupa deve ser uma roupa mais europeia possível. Os estandartes são europeus, sabe? O mais elegante possível. Se aproxima do carnaval que é feito aqui nos salões. Só que ele é uma procissão. E ele é uma procissão por causa dela ser do Dia de Reis, na Bahia. Aqui ele vai para o carnaval. Esse rancho ele vai ganhar tanto sucesso que todo mundo vai fazer um rancho. Então você tem rancho de italiano, você tem rancho de português, você tem rancho de... profissões, então em sapateiro não sei o que tem rancho, os tecelões não sei de que tem rancho, e ele vai virar uma febre. E essa febre de carnaval vai começar a chamar pessoas e chamar a curiosidade das outras pessoas que não são pobres. O que você está trazendo para a gente é que a resistência cultural dos negros no Rio de Janeiro, ela passa necessariamente por negociações com o poder público. O tempo inteiro. O tempo inteiro você negocia. Quer dizer, esse carnaval que a gente vê hoje, que mexe com milhões de dólares, que é que dizem é o maior espetáculo da face da terra, né? Que você tem cobertura que é milionária, cobertura de TV ali 24 horas, um sambódromo, um lugar. Quer dizer, isso é resistência ou isso é negociação? É resistência e exige negociação. O problema da negociação, igual o rancho que acaba acabando, o rancho vai ficando branco, primeiro. Muito branco. Branco no sentido de incorporar europeus? Não, vai incorporar pessoas brancas de outras... Porque, na verdade, a parte dali, onde é a Praça Bandeira, até o Sambódromo, é a parte o pessoal que não está no Rio, a Praça da Bandeira até onde é o Sambódromo, é onde praticamente foi fundada a cidade do Rio de Janeiro, né? Isso lá no século XVII, final do XVI, início do XVII. Então, é a área que sofreu a maior transformação no último século, não é isso? Mas é a área interdita, a área onde a família não entrava. Por isso que a escola de samba pôde se criar. Como assim a família não entrava? Pereira Passos dividiu a cidade em áreas. E aquela área do centro da cidade, essa em particular, porque tinha o Baixo Meretrício, toda aquela área não deveria ser visitada por famílias. Aquela área é do marginal. Aliás, é uma coisa interessante da gente falar, porque a prefeitura da cidade do Rio está hoje exatamente nessa área. E é exatamente por isso que as pessoas fazendo a mesma coisa. De Piranhão. E efetivamente as famílias realmente não podem ir à prefeitura da cidade do Rio hoje. Né? Não mudou muita coisa, né? Não, até que agora você não pode ir por outros problemas, porque tem ladrão demais. Tem muito ladrão, é verdade. Continua tendo, é muito
muito ladrão, é verdade. E agora nós temos o mesmo prefeito fazendo a mesma coisa. Ele acabou com a Praça Mauá. Ele acabou com a área do centro. Porque a ideia é a mesma do Pereira Passos, é a mesma coisa. Só não tem mais aquele negócio, né? Para acabar com os ratos. Que o pessoal criava rato para vender para a prefeitura. Isso não tem mais. Mas, então, e aí, aquele negócio, você sabe que classe, que elite adora, né, conhecer, ainda mais quando é jovem, conhecer o que é interdito, né, o que é proibido. Então, você começa a ter pessoas indo para o Estácio para saber por que é proibido. Aí vai lá, gosta de um sambinha. Aí encontra a inimiga mor do Jovino, que eram amigos e viram inimigos, que é a tia Ciata. Que a tia Ciata é uma mulher empreendedora. O pessoal fala muito o pessoal gosta do estereótipo. Quem é a tia Ciata? Ela é uma doceira, ela é uma festeira hábil, que traz todo mundo para as festas. A casa dela é dividida, uma parte ao terreiro lá atrás, o meio tem festa, a frente tem festa. Tem a planta da casa dela. Então, ela consegue agregar um monte de gente. Não, no terreiro é nos fundos, no meio tem capoeira e na frente... Mas eu acho que naquela história também tem que ver o negócio do estereótipo. Às vezes você não tem capoeira. Capoeira, ela vai entrar no princípio, nessa época, como alguma coisa que está na moda na Europa. A capacidade física. A quem é capaz de demonstrar, tipo, é tempo do Houdini, que acaba morrendo porque atravessa num fio de aço. E aí trazem um cara desses para cá e o capoeirista ganha, mas ainda é como mercado. Não é uma questão cultural, é uma questão de mercado. Então essa área interdita, ela vai chamar a atenção de jornalista, vai chamar a atenção daquela juventude que quer saber o que está acontecendo. E tia Ciata é o quê? Ela é uma doceira, ela é uma costureira, e ela é uma mãe de santo. Tudo é comercial. Tudo vai levar ela a ganhar dinheiro. Essa é a ideia. Então, e ela consegue agregar, porque as mulheres no Rio conseguem. Porque ninguém quer perder sua empregada doméstica. Então, para não perder sua empregada doméstica, tu tem que ir ao Estácio. Você tem que mandar fazer as roupas lá. Você tem que ir lá. Não tem como... Você pode até dizer, vai lá e traz... Mas você vai ter que ir lá. Então, essa tia Ciata, ela fica conhecida porque ela é uma das muitas ex-escravas, inclusive da colônia baiana, que são empreendedoras. Tem as mulheres que fazem o bordado da Marinha, que fazem o bordado do Exército. São todas ex-escravas. Elas agregam um monte de mulheres para fazer pequenos empreendimentos, pequenas indústrias de sapato, de bordado, de roupa, de não sei o quê. Tia Ciata é uma. Com a vantagem que ela vai, por causa do carnaval, começar a ser alguma coisa que dá dinheiro, dá proeminência ao jornal, ficar importante. Pois é. Como é que você vê essa transformação, né? Se a gente estava aqui, estou aqui, você está falando e a cabeça fica fervilhando. Quer dizer, a gente não teve, né, segundo a história, a Fochés no Rio de Janeiro, a gente vai ter o... Bloco. Não, o Cucumbi. O Cucumbi. Que vai virar bloco. Que vai virar bloco. E aí não mais com um africano, mas com um escravo. E depois com liberto. Essa é uma atividade que vai passar o século todo, XIX. Mesmo com a resistência. Você tem, como é que eles chamam? Aquela que era só as prostitutas dos ricos, que eram as sociedades. Tenente do Diabo, Feminiano, Isso é século XIX. Eles vão ao século XX, mas é século XIX. Que era o lugar onde aquelas pessoas poderosas mostravam suas prostitutas. Mas você tem os blocos... Gente, mas não mudou nada, né? Não mudou nada, é tudo igual. Você tem os blocos, que são as pessoas do povo. E o pessoal do jornal reclamando, esse monte de povo, suado, encostando no outro. Século XX... Me parece, né, me parece que houve uma grande transformação, até porque eu me lembro quando eu era criança, a gente ia para a rua, a gente via os coretos nas praças, e a gente não tem mais isso, né? Você não vai para a rua mais brincar carnaval. Ou você vai para o clube, ou você vai para o sambódromo, ou então você vai ficar em casa ou vai viajar, porque não é possível mais. Uhum. Quer dizer, que momento histórico é esse que o carnaval deixa de ser uma festa tipicamente da população para se tornar esse espetáculo que a gente vê hoje? Quando você tem
quando você tem o mercado fonográfico. Quando o nego começa a não vender mais música. Porque originalmente a Festa da Penha é onde você levava a sua música. Aonde? Festa da Penha. Na festa da Igreja da Penha? Aonde hoje ninguém vai mais porque Eu ia, mas não conseguia por causa... A Festa por causa da violência, Penha, né? Porque a Penha fica ali naquele complexo. e você tem que saber quando ir, né? Aí disseram que teve um problema qualquer lá, eu não fui, mas eu tenho que ir até dia 30. A Festa da Penha era o lugar onde as pessoas assistiam à missa e ficavam ali embaixo fazendo piquenique. Predominantemente portugueses. Essas escravas empreendedoras sobem ali e vão vender seus quitutes. Isso vai começar a dar conflito. Porque o escravo, mesmo no começo do século, ele reza e depois festeja. E ali eles fazem os batuques. Ali eles lançam seus sambas. Porque para chegar à Festa da Penha, você tinha que pegar um barco, pegar uma carroça para chegar lá. Com o tempo, o que fizesse sucesso ali era sucesso de carnaval, porque você tem a música de carnaval. Então, eles vão experimentar tudo ali. E a família portuguesa vai começando a deixar de ir para lá. Nessa época, todos os sambas ou músicas de carnaval são compradas. O Cartola vendeu muita música, Carlos Cachaça vendeu muita gente enriqueceu em cima da música dos negros, porque eles não têm muita noção do valor, precisa de dinheiro, aquilo é fácil para eles fazerem, então eles fazem e vendem. Com o mercado fonográfico, você começa a ter um interesse em fazer com que o carnaval vire turístico. E aí você vai ter uma indústria cinematográfica toda voltada para o carnaval. Isso em que época? Década de 40 a 50. Uau! Que é quando tem a chanchada. A chanchada é só para vender música de carnaval. Gente! Aí tem música de carnaval para eleição, tem Bota o Retrato Velho, que é para o Getúlio Vargas, tem música de tudo. E como o capital quer sempre mais dinheiro, isso vai se estendendo, né? Da música de carnaval, vai para o cinema, até eu não sei em que momento que começa a ter aquele embate com a música com o cinema norte-americano, se acaba com isso. Mas, durante muito tempo, você só lança música para o carnaval no cinema. E o carnaval tem que estar ligado, por causa da Segunda Guerra, o interesse norte-americano, no Brasil, à escola de samba, que é a única coisa que eles conhecem. Quando é que a escola de samba passa a ter esse compromisso tão grande com o luxo e esses adereços ficam Com Pamplona. É o Pamplona que inventa isso. Que a escola de samba 40, 50 é o quê? É como a escola de samba de pobre. Como é que a gente faz grupo de acesso? Que é a escola de samba? A gente faz grupo de acesso o quê? Desse senhora vem aqui, corta aqui umas fantasias para mim, eu vou lá e corto a fantasia, o outro vai e costura, o outro cola uma coisa, eu já tenho minha cola quente, eu já tenho os paetês, entendeu? É um serviço comunitário. É o que eu digo, eu acho que a comunidade negra ela nunca perdeu sua essência, que é o comunitário, o que vale é conjunto. E todo mundo faz seu samba, pede autorização, naturalmente, que terreiro e escola de samba tem que pedir autorização, leva a mesma autorização do teatro, que é a autorização aquela que legaliza a prostituta, é mesmo lugar. Nossa. Nesse momento, terreiro, escola de samba e prostituta tem que ser atriz é prostituta. Atriz é prostituta. Então, tudo vai para o mesmo departamento. Para pedir autorização, você pede sua autorização, ele deixa. E você sai, mas você sai o quê? Tocando prato mesmo. Frigideira, e o som da frigideira é maravilhoso, porque não é um som do tamborim, que é muito agudo, é um som mais soco, e que você tem que ter pulso para fazer, porque é muito mais difícil. Você sai tocando, porque a escola de samba, e isso o pessoal não diz, ela é proibida de usar instrumento de sopro. Não é porque o cara é incompetente, é porque para criar segregação mesmo, dizer o negro não é capaz, etc., instrumento de sopro é proibido. Então você tem que tocar aquelas coisas que você vê, entendeu? Você não pode criar. É só percussão. Só percussão. Você não pode. Que o rancho tinha. O rancho tinha instrumento de sopro. Com todas essas transformações, Decione, a escola de samba ainda é escola de samba? Ela é porque ela não depende do Estado, ela depende de pessoa. Como assim? Quem vai à escola de samba vai porque quer. Você se sacrifica porque você quer. Por exemplo, tem uma loja
tinha um cara muito famoso que é só de carnaval, que ele está em todos os sambas. E ele libera os seus funcionários, sabe do sacrifício dos funcionários, entende que o funcionário tem uma atividade, uma obrigação ali. E isso é o que faz. Eu vou. Você vai para a escola de samba. Você vai ganhar alguma coisa? Não, você vai perder, mas você vai. Porque você tem um pai que foi, você tem um avô que foi. Você vira evangélico, mas lembra, mas meu pai me levava para a escola de samba. Isso é família, escola de samba é família. Quer dizer, a escola de samba que precisava de autorização de parque, de diversões, na delegacia de entorpecentes, ela era feita, quer dizer, que era da delegacia de entorpecentes, que liberava a escola de samba, o terreiro e a atriz para trabalhar, é a mesma que mantém a família dentro e que mantém uma tradição, é isso que você está dizendo? Não, porque, afinal de contas, a escola de samba é feita por pessoas que gostam de samba. Ela é controlada pelo Estado, é diferente. Porque se todas as pessoas ouvirem não ir, não tem Estado que obrigue a funcionar nada. As pessoas que trabalham em samba trabalham porque gostam, aquilo não é primeiro emprego, aquilo é o bico. Tem gente que odeia samba e adora trabalhar para a escola de samba. Então, quando sai do emprego, vai lá fazer aquele trabalho. É quase um trabalho comunitário, você ganha? Ganha. Mas é o teu amor àquilo, ninguém ganha nada para ter escola de samba. E a meia dúzia que é responsável, gasta. Pode ganhar, mas gasta. E não vai fazer diferença, pode tirar todos os diretores de dentro de uma escola de samba, que quem vai ficar vai fazer a escola de samba do mesmo modo. O que você chama na tua pesquisa, Decione, de essência do carnaval? O que você chama de essência? Mesmo com esse carnaval espetacularizado, financiado pelo governo, controlado pelo Estado, o que você chama dessa essência do carnaval, que pelo que a gente percebe está diretamente ligado à resistência do pobre? Para mim, o carnaval, a essência dele é aquela visão comunitária africana, de que você só vive em conjunto, você não pode viver sozinho e você depende do outro. Então, essa comunidade, a essência do carnaval é manter as suas raízes. Por mais que elas estejam espalhadas e esquecidas e você não saiba de onde veio, você teve um pai, você teve uma mãe que estava naquela atividade e você preserva aquilo. Preserva por amor mesmo, preserva porque eles faziam, eu vou fazer, e leva o filho. Como é que uma criança aprende a escola de samba? Ele chega, aí está aquele surdo lá, o garoto vai lá e toca. A criança vai de colo para a escola de samba, nunca viu a criança chorar no meio daquela barulheira, ela dorme. Isso é você manter a tradição, você manter uma herança de uma cultura que se perdeu, porque é múltipla, mas a essência, a filosofia, ela está ali levando todo mundo para frente. Decione, você há 15 anos pesquisa samba, está em escola de samba, né? Você sai em quase todas as escolas de samba. Só me chama que eu vou. E uma das coisas que a gente mais percebe, né, nessas relações é que a gente já teve uma conversa sobre isso há algum tempo atrás, e eu acho importante a gente pensar, que é o esvaziamento da escola de samba pelo movimento neopentecostal. Eu queria que você desse uma opinião. Como é que é isso? As pessoas estão deixando de cumprir essa tradição? O neopentecostalismo entra em alguns problemas. Por exemplo, tem mestre de bateria que é evangélico. Ele saiu. Foi lá e pediu para o pastor e voltou. O pastor deixou. Então tem uma coisa dúbia. Não tem só esse, tem um que é puxador, aí mudou o nome, porque ele é evangélico, aí saiu, pediu para o pastor e voltou. Muita gente sai, mas muita gente volta, porque até eu acho que a própria igreja, principalmente nesses pontos chaves que são emprego, a igreja, sabendo que vai perder dinheiro, permite. É o dízimo. É verdade. Tem um problema, mas eu acho que quem é de escola de samba, dificilmente você sai. Alguns saem sim, mas acaba voltando. Ou é aquele que sai, mas fica desesperado vendo o desfile, entendeu? Você não sai de alma, porque sabe que na escola de samba não tem nada. Não tem nada de errado. Ninguém vai casar numa escola de samba, nem arrumar um namorado na escola de samba. Quando você vê essa história, é gente de fora. Agora mesmo temos um problema.
Tem pessoas que acham que você vai ensaiar e ali você vai tomar cerveja, você não vai fazer nada. Aquilo é uma função. Depois que você acabar a função, você faz o que quiser. Mas como a igreja, como o candomblé, como a umbanda, tem uma função. O carnaval é uma função igualzinha. Só que ela, na teoria, é para recreação. No meu caso, eu acho que o carnaval é resistência. Ela é o ponto-chave da resistência pacífica. O africano ele foi muito eficiente em conquistar espaços comendo pelas bordas. E o carnaval é uma dessas formas. Eu vejo assim. Nossa, o papo é sensacional. Obrigada por você estar aqui com a gente no Escribas. Essa foi a Decione Penha, socióloga, né, historiadora com várias pós-graduações, que contou a história do Rio de Janeiro a partir do carnaval e falou dessa resistência linda que a gente vê ainda hoje no Brasil. Obrigada, Decione. Até daqui a pouco, gente.